Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Boa noite a todos. Esperar o pessoal chegar, se adentrar, ficar confortável. Olá, Beatriz. Boa noite a todos. Tá só mais um tempinho para o pessoal ir entrando e se achegando, tá? Boa noite, Sandra, Zeca. Boa noite, Frases, Vladimir, Bárbara. Pessoal, sejam muito bem-vindos na nossa live de hoje. Essa live hoje completa a 6ª aula do nosso programa Ozonioterapia Eficaz. Nesse programa, eu ensino tudo sobre ozonioterapia, suas vias de aplicação, mecanismos de ação, enfim, como que a gente consegue associar essa terapia a algumas outras, para que a gente consiga, então, dar o resultado para o meu paciente, né? E para quem ainda não me conhece, meu nome é Laís Masson, eu sou enfermeira, sou especialista em ozonioterapia e o meu papel aqui hoje é ajudar os profissionais da área da saúde a potencializar os resultados dos seus pacientes e começar a faturar acima de R$6.000, tá, pessoal? Então, na live de hoje a gente vai falar sobre as suplementações, qual que é a importância de eu associar uma suplementação com a ozonioterapia. O que isso vai ajudar no meu paciente, nos resultados dos meus pacientes, tá? É muito importante que a gente saiba que as vitaminas, minerais, elas são essenciais para o funcionamento do meu corpo. Tá? Então, se eu tenho os níveis adequados dessas vitaminas, eu vou conseguir com certeza um resultado melhor para o meu paciente e para mim. E para iniciar, eu tenho um presente para você, profissional da área da saúde, que ficar até o final dessa live, tá? Eu vou disponibilizar para vocês uma fórmula pronta para a imunidade. Ainda mais nessa época que o Covid, infelizmente, está voltando, que a gente está com um surto de dengue. Então, eu vou estar disponibilizando para quem ficar até o final uma fórmula pronta para ajudar na imunidade. Qualquer pessoa adulta pode consumir sem problema nenhum. São vitaminas que eu acho que é essencial para que a pessoa tenha uma resposta boa na imunidade contra vírus, bactérias, enfim. Tá? Então, se você aí de casa conhece algum profissional da saúde que precisa saber sobre esse assunto, compartilha essa live, chama ele para vir assistir aqui com a gente e ficar até o final para conseguir receber o nosso presente, tá? Boa noite. Então, vamos lá. Por que eu preciso suplementar o meu paciente? Bom, pessoal, infelizmente, hoje nós vivemos num planeta Terra que é muito poluído. Eu tenho muito contato com toxinas através dos alimentos. Os meus alimentos, infelizmente, se não forem industrializados, eu tenho uma grande quantidade de agrotóxicos. Até mesmo em perfumes, shampoos, eu vou encontrar esse tipo de toxina. E o papel das vitaminas, muitas vezes, que eu consumo através dos alimentos, né, que deveria ser utilizado para o meu organismo funcionar, ele acaba sendo utilizado para eliminar essas toxinas. Então, muitas vezes, quando a gente está fazendo um tratamento com ozonioterapia, se esse paciente não tiver uns níveis adequados de algumas vitaminas que são essenciais, eu não consigo ter um resultado legal. Ou então eu vou ter que ficar ali muito tempo tratando esse paciente, sendo que às vezes com uma suplementação eu consigo isso de uma forma mais rápida e assim minimizar o tempo do meu paciente ali em tratamento.
Então eu consigo otimizar tempo de tratamento e consigo ter um resultado legal logo nas primeiras sessões. Se eu tenho déficit de algumas vitaminas, o ozônio não consegue fazer o mecanismo de ação que ele tá ali para fazer, né? Que o ozônio, como vocês sabem, a gente já falou em outras aulas, ele é anti-inflamatório, ele tem um fator importante de ativador antioxidante no meu organismo, ele consegue recrutar as minhas células de defesa e assim eu consigo ter uma resposta imune muito bacana. Para regeneração do meu tecido que está lesado, então posso utilizar nas feridas. Só que se eu não tiver essas vitaminas adequadas, o ozônio não consegue fazer o seu papel, ele não consegue exercer esses mecanismos de ação. Então por isso é tão importante que a gente mantenha os níveis desses pacientes, dessas vitaminas adequados, tá? Eu tenho uma infinidade de suplementos e vitaminas que eu consigo utilizar. Hoje eu separei algumas vitaminas que eu acho que é essencial da gente ter com o nosso paciente, da gente ter nos níveis elevados no meu paciente para que a gente consiga exercer um mecanismo de ação adequado do ozônio. Tá? Então eu separei algumas delas pra gente falar hoje e começando, eu vou começar com o complexo B, tá? Eu separei 3 vitaminas super importantes do complexo B pra gente conversar hoje, tá? Uma delas é a vitamina B1. A vitamina B1, ela está envolvida na quebra de glicose para eu ter produção de energia. Então vamos pensar, se eu tenho um paciente que tem uma disfunção mitocondrial e eu preciso trabalhar isso com ele, se eu não tiver os níveis de vitamina B1 ou também tiamina, que assim é chamada, talvez eu não consiga ter essa resposta mitocondrial adequada. Então por isso é muito importante a gente suplementar esse paciente com a vitamina B1 ou tiamina, tá? Vale lembrar também que para os pacientes que estão em processo de emagrecimento, se você pegou um paciente que está ali para emagrecer, a vitamina B1 ela vai ajudar no metabolismo desse paciente. Então é muito importante que eu tenha esses níveis adequados, tá? A vitamina B1 ela é facilmente quelada pelo álcool, pelo cigarro e pelo café. Eu não consigo medir a vitamina B1 em exames laboratoriais. Se você não tiver um aparelho de biorressonância, você pode pedir para o paciente te dar algumas informações através da anamnese. Então você pode perguntar para o seu paciente: paciente, você faz uso de bebidas alcoólicas? Ele vai te responder: você fuma? Você bebe muito café? Então, a partir daí, dependendo da resposta que ele vai te falar, e se for um paciente que se apresenta muito cansado, que está com falta de energia, você consegue trabalhar com a B1 tranquilamente. Por quê? Porque como ela é quelada muito facilmente, dificilmente você vai ter uma super dosagem de vitamina B1. Então, com esses sinais e sintomas, já é possível que eu consiga suplementar esse paciente. Então, eu vou ter uma melhor resposta mitocondrial quando eu suplemento esse paciente com a tiamina, tá? Então, eu não abro mão na minha prática clínica de trabalhar com a tiamina, tá? Ela é muito importante para esses casos. A segunda vitamina que a gente vai falar é a vitamina B2. A vitamina B2, ela também participa nesses processos de produção de energia. Então, ela também vai ajudar no metabolismo do meu paciente e no meu ciclo de Krebs. Ela é fundamental, a vitamina B2. O ciclo de Krebs, para quem não se recorda, é onde eu tenho a minha produção de ATP, que é a energia do meu paciente. Então,
Se eu pegar também um paciente que tem problema mitocondrial, a B2 também é muito importante, tá? É muito importante que a gente tenha os níveis dela adequados. E a B2, ela tem um papel muito importante. Pacientes que têm lábios muito ressecados, problema de pele, dermatite, a B2 ela consegue me ajudar. Então, se você pegar um paciente para então associar uma autohemoterapia junto com a suplementação de B2, né, nesses pacientes que têm problemas de pele ou então que estão fazendo estética para preencher lábios, mas apresentam um ressecamento, é muito legal que você suplemente com a vitamina B2, porque ela também vai conseguir te auxiliar nesses pacientes. Então, na minha prática clínica, eu também não abro mão da vitamina B2. Se é um paciente que tem problemas de pele, principalmente dermatite seborreica, tá? Ela é muito importante que você consiga manter ela nos níveis elevados. Ela também eu não consigo medir em exames laboratoriais, porém, eu posso imaginar se o meu paciente apresenta esse tipo de sintomas, eu posso associar a ozonioterapia com a vitamina B2, sem problema nenhum. São vitaminas que é super tranquila de trabalhar, então eu também gosto bastante de suplementar ela, tá? Lembrando que para pacientes que têm hipotiroidismo e enxaqueca, a B2 também ela é muito importante. Por quê? Porque ela também consegue me ajudar com isso. Então, se eu pego lá um paciente para tratar com ozonioterapia auricular por conta de enxaqueca crônica, eu também posso associar a vitamina B2, que ela também vai me ajudar nesses casos. Ou então, se eu pegar um paciente com hipotiroidismo, a B2 ela participa na produção da tiroxina, que faz parte dos hormônios tiroidianos. Então, se eu tenho um problema no meu paciente de falta de hormônios tiroidiano, eu também posso suplementar a B2, super tranquilo, que também é muito bacana da gente associar, tá? Uma outra vitamina muito importante que eu também não abro mão, que também participa nesses processos de produção de energia, de produção de ATP, é a vitamina B3. A B3, pessoal, eu também não consigo medir ela através de exames laboratoriais, mas eu tenho um grande diferencial dela. Se eu pegar um paciente para tratar acne, aqueles pacientes que vêm muitas vezes muito inflamado, porque a pele, gente, ela responde muito o que eu tenho no meu organismo. Então, normalmente, esses pacientes que têm muita inflamação, eu gosto muito de trabalhar com a autoemo menor e associar a vitamina B3, tá? Nos casos de acne muito severa, que fica difícil de cicatrização, eu gosto bastante de associar a vitamina B3. Então, vamos lá. A gente falou de 3 vitaminas do complexo B. Elas são essenciais para o meu paciente que deseja aumentar o metabolismo, que está em processos de emagrecimento, ou então os pacientes que têm essa disfunção mitocondrial. Eu posso imaginar que esses pacientes têm deficiências dessas 3 vitaminas. Então, a gente precisa sempre lembrar o quanto elas são importantes e o quanto eu associá-las com a prática de ozonioterapia pode me trazer resultados melhores, tá? Do que simplesmente eu só fazer o ozônio e pode ser que demore muito mais. Então, eu gosto bastante de associar essas 3 e lembrar que elas são muito importantes nesse processo de produção de ATP, na produção de energia, tá? A gente não pode esquecer disso. Um outro suplemento que eu gosto bastante, que eu não abro mão, são para pacientes com dores.
é a cúrcuma. A cúrcuma já se mostrou em diversos estudos que ela tem um ativo que se chama curcumina. A curcumina, ela é um potente anti-inflamatório, um potente antioxidante. Então, para os pacientes que têm dor crônica, eu também posso utilizar a cúrcuma, a curcumina, né, na sua forma mais ativa. Porque a curcumina também vai potencializar os resultados que eu posso adquirir fazendo a ozonioterapia. Então, eu adoro utilizar a cúrcuma nesses pacientes que têm problemas de dor crônica. Então, quando você associa os dois, você tem resultados melhores e mais rápidos. Então, pacientes que têm artrose, pacientes que têm artrite, ou então tem problema crônico de coluna, é muito importante que a gente consiga associar esse outro suplemento, tá? A cúrcuma, eu tenho paixão por ela. Eu posso dizer assim que já consegui, em todos os meus pacientes que eu pego, que tem dor crônica, eu associando com a cúrcuma, eu tenho resultados muito bacanas, muito legais, tá? Um outro suplemento que eu gosto bastante, que ele não é muito utilizado, mas eu, na minha prática clínica, adoro associar. Por quê? Porque ele tem um potencial muito importante. Ele é o MSM, o metil sulfometado. Ele é o enxofre orgânico. E o que ele faz? O MSM, ele vai bloquear nos nervos periféricos do meu paciente o estímulo de dor. Então, para pacientes que têm também dores crônicas, problemas de artrose ou problemas no joelho, nas articulações, quando eu associo o MSM, eu também tenho resultados muito bacanas, tá? Então, eu também gosto de associar, junto com a prática do ozônio, a utilização, a suplementação do MSM. Eu também tenho resultados bem bacanas com ele, tá? Lembrando também que ele é um antioxidante. Então, quando eu falo de antioxidante, eu posso pensar naquele paciente que tem uma doença, uma patologia, que tem um estresse oxidativo muito alto. Eu posso suplementar o meu paciente com ele. Junto com a cúrcuma também, nada te impede, tá? De associar os dois, ou até associar as vitaminas do complexo B junto com os dois, dependendo do caso que você pegar. Tudo vai depender muito da sua anamnese e de como você vai conduzir com esse paciente, tá? Como ele é um antioxidante também, para pacientes que tem, que você pega para estética, né? Ele também é bem interessante, porque o enxofre, ele ajuda na produção de colágeno. Então, se você pega um paciente para estética, você pode associar o MSM junto com a prática de ozonioterapia, que os resultados você vai conseguir com certeza potencializados, tá? Então, essas vitaminas, pessoal, eu não abro mão de associar junto à prática de ozonioterapia, porque eu acho que dessa forma, eu tenho certeza que dessa forma a gente consegue potencializar, então, aí a recuperação do meu paciente, né, diminuir o tempo de sessões ou que você fica com esses pacientes. Fora que quando você associa para esses pacientes no emagrecimento, eles têm um metabolismo muito mais rápido. Junto com o ozônio, que tem um potencial anti-inflamatório, você assim consegue resultados surpreendentes. Então, eu adoro associar bastante os dois, tá? As vitaminas do complexo B, a cúrcuma e o MSM também eu gosto bastante.
Bom, pessoal, eu tenho infinitos suplementos que eu posso utilizar junto à prática de ozonioterapia, mas hoje em especial eu escolhi esse para falar com vocês. Eu vou abrir aqui para quem tiver dúvidas, para que a gente consiga conversar um pouquinho sobre qualquer dúvida, a gente pode estar esclarecendo, tá? Vamos lá. Vou começar aqui. Não esqueçam, pessoal, não esqueçam que no final dessa live vocês terão o nosso presente, hein? Um PDF com a sua suplementação pronta para a imunidade, tá bom? Então não deixe de ficar até o final dessa live. Deixa eu ver aqui. O que temos de perguntas? Pessoal, ficou claro sobre a importância da suplementação junto com a ozonioterapia? Por que eu consigo potencializar as duas técnicas? Ficou claro? Deixa aqui pra mim seu comentário. Vamos lá, a doutora perguntou: por que é mais indicada a autoemo menor em paciente com acne? A autoemo menor, ela vai funcionar como se ela fosse uma autovacina no meu paciente. Então, ela vai agir como se ela fosse o lixeiro, vamos dizer assim. Então, a autoemo menor, ela vai recrutar os meus macrófagos, então eu vou conseguir dar uma limpada. Então, eu gosto muito, eu acho que você pode associar uma outra técnica sem problema nenhum, você pode associar a via retal, mas para o paciente com acne e problemas de pele, a minha mais indicada é a autoemo menor. Eu acho que você tem os resultados melhores quando você utiliza ela, tá? Gosto de associar as duas, você pode usar uma via retal ou uma autoemo maior, mas eu não deixo de usar a menor, tá? Para pacientes com acne, por conta desse motivo. Um anti-inflamatório excelente, eu já fiz. Qual a dosagem dessas vitaminas de cúrcuma? Pessoal, a dosagem é meio complicado pra gente falar. Por quê? Porque eu preciso ter uma anamnese completa do meu paciente. Eu preciso saber qual que é o nível de inflamação. Normalmente, eu peço na minha anamnese exames laboratoriais desse meu paciente. Eu não consigo medir os níveis dessas vitaminas, de B1, de B2 e de B3. Porém, no meu hemograma eu consigo saber se o meu paciente tem uma inflamação. Como, por exemplo, eu olho os leucócitos dele. Se ele tiver acima de 5.000, já é um paciente inflamado, tá? A B2, a B3, eu gosto de utilizar, assim, não dá pra gente falar com tanta certeza, mas entre 250 e 300 miligramas, tá? A cúrcuma eu posso utilizar também 250, 200 miligramas, sem problema nenhum, tá bom? Trata algum paciente com fibromialgia? Sim, fibromialgia, eu gosto bastante de utilizar o retal, ou pode ser a autoemo maior, né? Aí vai de escolha do profissional e do paciente. E também, se você utilizar essas três vitaminas do complexo B, a cúrcuma e o MSM, você também consegue ter resultados bem bacanas, tá? Para fibromialgia. Tem algum suplemento para enxaqueca? Então, para enxaqueca eu falei aqui da participação da B2. A B2 é bem importante para pacientes que têm enxaqueca. Então, eu gosto bastante de associar junto a auricular, junto com a B2. Eu também tenho um resultado bem legal. Eu posso utilizar inositol também. Inositol também é bem bacana para pacientes que sofrem de enxaqueca. Posso utilizar os dois, tá bom? Dor no joelho começa com qual concentração de ozônio?
Ó, quando a gente vai começar uma terapia de ozônio, eu tenho sempre que pensar que eu preciso começar do menor para o maior, tá? Então, menos é mais, em questão de concentração. Então, eu gosto de começar todo paciente com 10 microgramas. 10, 15 microgramas. Eu não passo disso na primeira sessão. E aí, conforme vai passando, a gente pode ir aumentando essa concentração. Mas, a princípio, eu gosto muito de começar com essas concentrações. Eu preciso saber como que o meu paciente vai reagir. Se for um paciente de dor muito crônica, pode ser que ele piore para depois melhorar, tá? Também tem isso. Porque como o ozônio ele é uma terapia oxidativa, dependendo do grau de como tá esse estresse oxidativo no meu paciente, pode ser que ele piore para depois melhorar. Então, até eu equilibrar aí esse estresse oxidativo, eu preciso começar com uma dosagem menor, pequena, tá bom? Precisa fazer exame G6PD? Sim, precisa. Precisa fazer o exame G6PD antes de começar qualquer terapia com ozônio, tá bom? Porque a G6PD, pessoal, ela é uma enzima que ela vai proteger a minha hemácia dos processos oxidativos, do estresse oxidativo. E esses pacientes que têm deficiência da G6PD, a minha hemácia ela fica vulnerável. Então, quando eu faço o ozônio, que é um oxidante temporário, eu posso causar uma hemólise, que são a morte dessas hemácias. Então, eu preciso sim, tá bom? Fazer o exame da G6PD. Tem algum suplemento indicado para quem tá tentando engravidar? Pessoal, para quem tá tentando engravidar, eu sempre indico que faça uma limpeza do seu terreno biológico primeiro, que tire parasitas, que tire metal pesado. E aí, então, você pode entrar sim com a suplementação de complexo B, você pode entrar com um antioxidante que também vai te ajudar, né? E aí, se tiver algum tipo de inflamação pélvica, você associar junto com a ozonioterapia vaginal é muito legal, tá bom? É bem interessante mesmo para esses pacientes. Obrigado. Quem tem trombose, eu posso fazer retal? Pessoal, trombose, eu não indico fazer ozonioterapia, tá bom? A trombose, você precisa, na verdade, equilibrar primeiro esse paciente, para depois, trombose normalmente está associado com a falta de vitamina K. Então, é bacana você dar uma olhada como que tá os níveis de vitamina K, para você ver dosagens de plaquetas, como que estão, tá bom? Para depois você, então, associar a ozonioterapia. Eu não indico não fazer ozônio para paciente com trombose. Quando devo solicitar a G6PD? Todas as vezes que você for iniciar um tratamento de ozonioterapia. Todas as vezes que você for iniciar com o paciente, você precisa pedir a G6PD, tá bom? Sabe tudo sobre o assunto, muito obrigada. Bom, pessoal, ficou alguma dúvida de alguém que a gente possa esclarecer agora? Se ficar, manda aqui no chat que a gente já esclarece. Muito obrigada por esclarecer. Imagina, pessoal. Descobri que tem uma hernia de hiato e uma úlcera. O ozônio é indicado? O ozônio, você pode utilizar ele para essa úlcera na fórmula de cápsula. Existem umas cápsulas ozonizadas que é bem bacana a gente utilizar com pacientes que têm úlcera, tá? Então, eu indico. E a água ozonizada. Esse paciente também pode consumir a água ozonizada, que também vai ajudar bastante, tá bom? Mesmo o ozônio local precisa da G6PD? Não. O ozônio local não precisa da G6PD. Você vai utilizar você vai fazer pedido de exame de G6PD quando você for começar uma via sistêmica. Aí sim, aí você tem que pedir para esse paciente, tá bom?
para depressão. Para depressão, posso utilizar sim a ozonioterapia para pacientes com depressão. Depressão, pessoal, eu gosto muito de, primeiro, fazer a limpeza do meu terreno biológico. Em seguida, eu trato o intestino desse paciente, porque muitas vezes esse intestino está muito permeável. Então, eu acabo não tendo a produção necessária de serotonina, né? A gente sabe que o nosso intestino, ele é responsável pela produção de serotonina também. Então, quando o paciente tem depressão, eu penso sempre em tratar o intestino primeiro, tá? E a ozonioterapia, que também vai te ajudar nesses casos. Bom, pessoal, acho que é isso, né? Esclareci aí as dúvidas do pessoal. Se vocês tiverem alguma outra dúvida, vocês podem mandar no direct, tá? Que eu vou fazer o possível para responder o mais rápido essas dúvidas. E como prometido, quem ficou até o fim dessa live, eu vou disponibilizar um link lá no meu Stories para que você consiga adquirir então a sua fórmula para utilizar nos pacientes que precisam ter imunidade, tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos. Lembrando que eu tô aqui fazendo esse papel para ajudar os profissionais da área da saúde, para que a gente consiga ir além, levar esse conhecimento da ozonioterapia, da suplementação, a importância das vitaminas para que o meu organismo consiga trabalhar de forma adequada. E muito obrigada, pessoal. Um grande beijo, uma ótima noite a todos e até a próxima.